Bom dia, bom dia. Mais uma manhã, né, em que nós estamos aqui para mais um cafezinho, né, trazendo todas as manhãs, né, sempre que possível, nas manhãs, a partir das 7 da manhã, o café com palavra, né, a qual o Senhor tem nos entregado, né, e ministrado no nosso coração uma palavra, né, para estar deixando registrado aqui, né. Nós estamos aqui hoje com a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, né? E vamos para mais um cafezinho no dia de hoje. A palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor ele vem falar sobre as bênçãos, né, decorrentes da obediência, né? Nós muito vemos falar sobre oração, né? Nós vemos muito falar sobre orar, sobre intercessão. Só que tem um detalhe, né? A oração, né? Ela é muito válida, é o mandamento, né? É o que o Senhor, né, nos ensinou, né? Jesus nos ensinou, Jesus orou e ora até hoje, essa palavra. Só que para que as nossas orações sejam atendidas, né? É necessário que nós estejamos em obediência com o Senhor, né? Não vai adiantar nada eu orar, eu fazer, né, jejum, eu entrar em propósito e eu não estar de acordo com a palavra, né? Não vai adiantar nada eu fazer jejum, ficar em oração, ficar horas e horas em oração, sem eu estar em obediência, vai ser sacrifício tolo. Então o Senhor falava comigo nessa madrugada, né, a respeito da obediência, né? A obediência que nós praticamos diante de Deus, nós deixamos também um legado para os nossos filhos, né? Heranças, né, espirituais para os nossos filhos. Assim também que se nós praticarmos o mal, né, nós também, né, deixamos, né, essa herança espiritual para os nossos filhos, né, a nossa descendência no caso. Isso a palavra, né, da Bíblia toda vai dizer sobre isso. E a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, vai dizer assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, né, quando a palavra de Deus ela vai dizer se atentamente ouvires, né, a voz do Senhor teu Deus, ou seja, ouvir com atenção. O que é ouvir atentamente? É você ouvir e dar atenção. Não adianta eu só saber, não adianta eu estar aqui pregando, falando e eu não dar atenção, não dar importância, não colocar por obra, por prática, né? Por quê? Quando a palavra de Deus ela vai dizer que se atentamente ouvir a voz do Senhor, né, tendo que cuidado em guardar todos os mandamentos, ou seja, a nossa lei, né, aqui para que nós venhamos andar sobre essa terra, tendo vitórias, né, sobre o adversário, está tudo na palavra, né? Está tudo na palavra. O nosso manual é a palavra. E nós necessitamos de andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida, para que o Senhor Jesus ele venha sobre nós cumprir as promessas a qual estão na palavra, né? Na palavra está escrito, né? Quando você tem o cuidado, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ou seja, foi dado esses mandamentos a Moisés, e hoje você vai falar, mas Jesus veio, é a nova aliança, mas Jesus também disse, não pense que eu vim revogar a lei, eu vim para cumprir, né? E o Senhor Jesus, né, ele fala ali sobre amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como nós podemos dizer que nós amamos o Senhor sobre todas as coisas se nós não obedecemos, né? É como se nós tivéssemos um filho que ele só procura no momento que ele quer alguma coisa, né? E isso ninguém se agrada, imagina Deus, né? Se nós não nos agradamos enquanto nós somos somente procurados quando há uma necessidade, né? Eu não gosto, ninguém gosta. Ah, fulano só procura quando precisa, não é assim? E é assim que a gente se torna quando a gente busca a Deus só na hora do aperto. Nós buscamos o Senhor só na hora do aperto e isso passa a ser o quê? Recorrente, a gente vai repetindo os mesmos erros, né? E a palavra de Deus vai dizer aqui, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor ele estava falando para o povo naquela época, né? Que se o povo de Deus ouvisse e colocasse diante dele em ter o cuidado em praticar aquilo que o Senhor estava falando, haveria honra. Mas se o caminho escolhido fosse o caminho do mal, certamente o que ia acontecer com aquele povo? O Senhor Jesus, né, ele vem dizer nos evangelhos também, nós vemos nos evangelhos falando sobre isso.
né? Muitas vezes nós vemos nos evangelhos falando sobre isso, que o Senhor falou, que o Senhor avisou, que o Senhor entregou os mandamentos, que o Senhor colocou o povo numa terra que mana leite e mel, e mesmo assim o povo foi rebelde à palavra de Deus, não obedeceu, não andou segundo aquilo que a palavra de Deus, né, ela disse. Então, o princípio de tudo não é só você orar. O princípio de tudo não é só eu orar. Se eu orar, mas eu manter na minha vida o pecado, a iniquidade, né? Iniquidade, né? Eu já falei aqui, é pecado sobre pecado. É um pecado que eu vou cometendo e eu sei que está errado e eu vou acrescentando, eu vou agravando, eu vou colocando pecado sobre pecado. O Senhor, ele não vai responder as minhas orações. As nossas orações não vão ser respondidas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que só tem uma coisa que faz separação entre nós e nosso Deus, é o pecado, né? A palavra de Deus diz que nem a altura, nem a profundidade, nada tem o poder de nos separar do amor do Senhor. Nada tem o poder de afastar você das promessas do amor de Deus, não tem. Só o pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele nos afasta, porque assim como foi no Éden, o que aconteceu? Nós vimos que quando o pecado entrou ali, né, tudo ia muito bem, o Senhor Deus passando na viração do dia para ver como estavam os filhos todos os dias. E quando o pecado entrou, quando entrou a desobediência, o que Deus tinha falado? Não, dessa árvore você não vai comer, dessa você não pode comer. E o homem foi justamente naquela árvore a qual o Senhor disse que não poderia comer. Quando eu falo homem, eu estou referindo, né, tanto o homem quanto a mulher, que nós sabemos que a mulher, ela pega aquele fruto, come aquele fruto e dá ao homem, e o pecado entrou a morte. Quando o pecado entra na nossa vida, entra a morte. Porque tudo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você pratica o pecado, pratica a iniquidade, o salário disso é a morte. Aí talvez você vai falar, mas não está acontecendo nada. Mas você colhe no futuro, a sua geração colhe no futuro, a sua descendência colhe no futuro, porque nós temos que ter consciência de que o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz não foi à toa. Jesus derramou o sangue dele naquela cruz, foi por mim, mas foi por você também. O Senhor Jesus, ele chamou você, ele chamou a mim para andar em novidade de vida. E o que é isso? Todos os dias, coisa nova, todos os dias nós somos transformados de glória em glória, todos os dias. Nós precisamos contemplar a face de Deus de modo que todos os dias nós venhamos desejar em conhecer e ver o Senhor de forma diferente. Deus, ele é ilimitado. Quanto você buscar o Senhor, você tem dele. Enquanto você estiver disposto a se doar, a entregar o seu coração para ele, mais do Senhor você tem. De outra forma também assim, quanto mais você abandona a lei do Senhor, quanto mais você se esquece de Deus, mais o pecado ele te abraça. Só tem uma maneira do homem se ver livre do pecado, né? Nós sabemos que o nosso corpo vai ser transformado em corpo glorificado no último dia. No arrebatamento, nós seremos transformados, nosso corpo será transformado em corpo glorificado. Mas enquanto nós estivermos aqui, a nossa luta com o pecado é todos os dias, todos os dias. Você venceu uma tentação ontem, a sua oração você tem que continuar em oração e obediência para que você vença também no dia de hoje, para que você vença no dia de amanhã. Você se fortaleceu na palavra hoje, se fortalece amanhã, busca amanhã, porque o alimento de ontem, que você se alimentou ontem, né? Para o seu corpo, ele não serve para hoje. O alimento que você se alimentou ontem, ele serviu para ontem, mas é necessário que hoje você venha, né, tomar café, alimentar, né, almoçar, jantar. Então, da mesma forma que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, da nossa alimentação, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A única forma de nós não andar no pecado, pecando, falar, mas a gente peca. Sim, nós pecamos, né? Mas eu falo do pecado consciente, aquele que é praticado com consciência, em que você peca e você continua pecando mesmo sabendo que aquilo é errado. Porque o Espírito Santo, ele é carinhoso, ele é amigo, ele avisa. O Senhor, ele avisa. Nós temos algo que toda vez que nós ultrapassamos uma linha, nós chegamos perto do pecado, nós temos algo, o Senhor sempre avisa. Nós sentimos algo, vem por meio de aviso de pessoas, nós sabemos que aquilo está errado, e quando nós insistimos, o salário do pecado é a morte. E a morte, quando eu não falo só da morte física, né? Pode ter alguns casos, sim, que o pecado ele leva a tragédias que são irreversíveis.
né? Mas quando eu falo de morte, eu falo da pior de todas, eu falo da morte espiritual. A palavra de Deus fala que no último dia o Senhor ele vai separar, né? Ele vai colocar as ovelhas de um lado, ele vai colocar os bodes do outro, né? Então, nós teremos que ter o nosso nome inscrito lá no livro da vida. O nosso nome precisa estar inscrito lá no livro da vida. E não vai dar para escrever esse nome no livro da vida na hora. Esse nome é escrito no livro da vida de acordo com as atitudes que eu tenho diante de Deus agora. A minha prática com Deus agora, a minha vida com Deus agora é que vai determinar se eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida ou não. Porque não adianta orar, eu falo que eu costumo orar para orar, né? A gente recebe pedidos de oração e a gente precisa ter discernimento, porque muitas vezes se você entrar em batalhas para orar e houver pecado e não houver desistência do pecado, você vai estar comprando uma briga à toa. Você vai estar entrando em batalhas que muitas vezes vão ser causas que não vão ser ganhas. Por quê? O maior interessado tem que ser a pessoa que está, né, precisando de oração. E além de ser o maior interessado, tem que haver interesse em mudança, em abandonar as práticas. Então a palavra de Deus fala o quê? É conversão. O que é conversão? Você está indo por um caminho, você converte para o outro. Você muda a sua rota, você troca a sua rota, você muda o seu caminho. E é isso que o Senhor Jesus tem nos chamado. Não adianta nada eu ir para a igreja, eu estar na igreja, eu andar com o Senhor e não ter mudança na minha vida. Eu vou ser algo que vai aparentar, vai parecer que eu estou na presença do Senhor, né? Vai parecer que eu estou buscando o Senhor, mas se não houver mudança, se não houver transformação na minha vida, vai ser à toa. Vai ser só para que outras pessoas vejam. Então, quando a palavra de Deus vai dizer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos. A palavra de Deus, ela é para ser guardada. A palavra, paz Senhor, Marcela. A paz do Senhor Jesus, para Marcela e tem mais um aí. A gente precisa guardar a palavra do Senhor. Nós não basta só a gente ser ouvinte da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, sede também praticantes, não só ouvintes. Não adianta eu ouvir a palavra e eu não praticar, né? Eu sempre falo isso porque muitas vezes o caso nem é oração. Às vezes é colocar a vida em ordem, colocar diante de Deus, aparar, né, aquelas arestas ali, colocar as coisas no lugar, mudar a rota, olhar, examinar, fazer um autoexame, né? Eu falo primeiro para mim, eu prego primeiro para mim. O que está errado? O que eu tenho feito de errado? O que tem acontecido na minha vida que o Senhor não está se agradando? Quais são as atitudes que eu tenho tido que têm entristecido o Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus ele vai aos céus, antes ele fala com os discípulos, eu vou e eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Quando ele fala eu rogarei, significa o quê? Ele estava ali, ele ia suplicar, ele ia implorar ao Pai que mandasse o Espírito Santo. E está à nossa disposição o Espírito da verdade. O Espírito Consolador é aquele que vem e ele te consola no dia da sua angústia, no dia da sua tristeza, nos momentos mais difíceis. Ninguém sabe o que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus está lá para te guiar, para te conduzir. E não tem como a gente abandonar o pecado sem ter o Espírito Santo presente na nossa vida. E é impossível produzir os frutos do Espírito sem o Espírito Santo na nossa vida. Os frutos do Espírito e as obras da carne, eles são opostos entre si, né? No livro de Gálatas nós vemos isso. O Espírito de Deus, né? Ele vem para produzir em nós os frutos do Espírito que nós não podemos produzir de nós mesmos, não. E o Senhor Jesus, quando ele fala que ele ia rogar ao Pai que enviasse o Espírito Santo, significa que você não está sozinho, eu não estou sozinho, significa que nós estamos andando com o melhor amigo. Então que nós venhamos colocar por prática, por obra, não só ser ouvintes da palavra. Muito Deus tem feito por nós. Só o fato de hoje nós estarmos levantar com saúde, respirando, estarmos tendo mais uma oportunidade sobre essa terra, é muita graça de Deus sobre a nossa vida. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer diante de tanta graça que Deus tem nos dado? O que nós vamos fazer diante de uma expressão de amor tão grandiosa? Jesus, ele se entregou na cruz. Ele se fez pecador por nós. É uma declaração de amor intensa, a qual você nunca na vida vai ter uma declaração de amor igual a essa. O caminho até a cruz, ele foi difícil, mas o Senhor Jesus, ele cumpriu aquilo que o Pai determinou que ele fizesse. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com esse sacrifício?
Nós temos tratado como algo comum. A gente não tem coragem de dar um dedo no nosso filho em prol de ninguém. E Deus, ele entregou o seu único filho, porque está escrito na palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê. O sacrifício foi feito, mas é para todo aquele que crê. E como você mostra para o Senhor, como que eu mostro para Ele que eu creio quando eu pratico a palavra? É impossível eu falar com o Senhor que eu amo Ele, que eu creio e eu não praticar a palavra. Essas duas coisas, elas não caminham separadas. O amor de Deus é manifesto na minha vida com intensidade, de acordo, a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O Senhor Jesus, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. O sacrifício de Jesus na cruz já foi feito. Jesus, ele veio, ele se fez maldição por nós, ele foi pendurado no madeiro, ele verteu o seu sangue numa cruz. E o que nós vamos fazer diante de tão grande graça? Dessa maravilhosa graça, ela está exposta para nós no tempo de hoje, é no dia de hoje. E nós precisamos colocar na prática. Não adianta nada eu falar, Senhor, eu te amo, né? E o Senhor, ele vai falar assim, se você me ama, obedece a minha palavra. Não adianta nada eu falar com Deus, pai, eu tô aqui, eu tô pregando, eu tô fazendo isso. Não. No último dia, muitos, né, vão dizer, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso. Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, o quê? Vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, não é a minha obra, não é se eu prego, não é se eu tenho dons, é o quanto eu obedeço o Senhor. Não adianta nada eu falar, Senhor, eu amo o Senhor, mas eu ando de acordo com o que o mundo oferece, né? Então, que o Senhor Jesus venha trazer no seu coração o desejo, né, de um amor, de viver um amor intenso, incondicional é o amor do Senhor por nós. Que Ele venha gerar no seu coração, no meu coração, o desejo de viver um amor intenso com o Pai. Porque é este amor que vai fazer com que nós venhamos permanecer e que nós venhamos prevalecer diante de qualquer situação. O mal não vai prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Por quê? Porque quando a gente faz isso aqui que está escrito na palavra, em Deuteronômio capítulo 28, nós sabemos que o Senhor Deus é quem guerreia e que vai à nossa frente. Mas nós só podemos invocar e pedir ao Senhor, vai na nossa frente, resolve essa situação, entra nessa situação, Senhor, se nós estivermos de acordo com Ele. Porque como nós vimos hoje, nesse momento de conhecimento da palavra, qual nós estamos aprendendo junto, né? É que só o pecado nos afasta de Deus. Tenha um bom dia, fica com essa palavra, que o Senhor Jesus abençoe seu trabalho, sua casa, sua família, e que Ele venha encher o teu coração no dia de hoje. Que o Senhor Jesus, Ele te gera no seu coração um amor intenso pela palavra, de conhecer a palavra. A base de tudo, ela está aqui, na palavra. Quando você conhece a palavra de Deus, não tem esse nem aquele que não é confrontado. O Senhor Jesus nos confronta para nos ensinar, porque Ele corrige aquele a que Ele ama. Amém? Fica com Deus, até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Até amanhã, mais um pouquinho, conhecendo mais um pouquinho da palavra, e fica com Cristo, em nome de Jesus. Até amanhã.